Plata. Flamengo aqui, o programa tá quente hoje. O Flamengo acabou de mandar mais uma nota oficial aqui, vou ler em primeira mão, confirmando, né? Já adiantando, confirmando a reversão da suspensão. Vamos lá. Clube de Regatas Flamengo informa que a Conmebol, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira, retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo e consequente expulsão, recebida na partida contra o Estudiantes. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira na Argentina. Aí, ó, atualização, então, as notícias estão chegando agora, durante o programa. Então, o Braz aí confirmando que o Plata está apto a atuar na Argentina, ou seja, a Conmebol liberou o jogador depois da reclamação do Flamengo, que veio através de uma nota, que é essa nota que vocês vão ver aí. É uma nota longa em que o Flamengo demonstra toda a sua revolta com a arbitragem de Andrés Rojas. Vocês estão vendo aí, ó, vários parágrafos a nota, mas entre os trechos aí mais importantes fala em um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição. Fala, né, como o Flamengo já o fez, que irá recorrer junto à Conmebol da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Conmebol, de que a Confederação Sul-Americana de Futebol, irá rever a decisão com urgência e reverter a punição. Então, isso já foi feito, informação de última hora que Bruno Braz traz para a gente. E fala, né, que o mesmo já deve ser feito para a partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional. É a nota do Flamengo, então este pedido foi atendido, porque a Conmebol, né, revela há pouco, como trouxe o Braz, de que o Plata está liberado. Isso conserta? E agora essa nota oficial aí que o Braz acabou de trazer para a gente, ó. O Flamengo informa que a Conmebol, por meio do ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira, retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo amarelo. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta na próxima quinta-feira, lá na Argentina. É o que seria justo, né, que fosse feito, mas é claro que não dá para voltar atrás, então o prejuízo que o Flamengo teve em campo, teve. Júlio, para você, não dá para colocar tudo nessa conta, até porque o lance aconteceu já ali mais para o fim do segundo tempo. Mas não é um lance que interfere, sim, no resultado do jogo? Porque o Flamengo fica com um a menos, o Flamengo se desestabiliza um pouco com esse momento, com a expulsão do jogador, e a partir dali sai o gol do Estudiantes. Eu se fosse flamenguista, eu estaria mais incomodado com o gol do Estudiantes. Que o cara tá pulando na área com o braço desse tamanho aberto assim, a bola bate no braço dele e sobra pro jogador que faz o gol. E aí... Pra você bateu no braço, porque também é outro lance polêmico. Pra mim parece muito claro que bateu no braço. Agora, eu acho que isso não é falta. Se fosse o zagueiro de costas pulando desse jeito, vai ter juiz que vai marcar pênalti, vai ter juiz que não vai marcar pênalti. Esse que é o ponto. O braço tá muito alto ou não muito alto? Segundo o Salvio Spínola, que é, para mim, o melhor comentarista de arbitragem da atualidade aqui no Brasil, conversei muito com ele sobre o lance hoje, ele falou que esse é um lance que super divide os próprios instrutores de arbitragem, porque a bola bate no braço do cara e sobra para o jogador. A regra é absurda. A regra da FIFA, da história de bate no braço, sai o gol, o cara que faz o gol, você criar duas regras para o mesmo lance, isso para mim é um absurdo. Mas aconteceu aí, semana retrasada, no jogo do Atlético Paranaense e Corinthians, o jogador do Atlético Paranaense cai em cima da bola bate no braço dele, vai para outro jogador que faz o gol é anulado, né? O Salve, por exemplo, acha que a dinâmica do lance indica que esse gol tem que ser anulado, e o de ontem não, mas que divide muitas opiniões. Para mim, esse é um lance mais discutível, porque toda hora discutível no sentido de interferir no placar, né? Quer dizer, é um gol que deixaria de valer. A expulsão, gente... No ano passado, na final da Libertadores, um time teve um jogador expulso com 1 minuto de jogo e ganhou o jogo. Assim, a expulsão, ela interfere na dinâmica do jogo, mas ela não é determinante para um placar, né? Ou ela pode ser, se você interpretar assim, mas é algo subjetivo. Para mim, o Flamengo já tinha baixado a intensidade, já tinha piorado no jogo, o Estudiantes já tinha melhorado no jogo e essa dinâmica se acentua com a expulsão do Plata e acaba saindo o gol. Acho que o Flamengo dá uma apavorada naquela reta final do jogo. Agora, cara, cabe ao time não apavorar, certo? Cabe ao time se organizar, estar pronto para isso. O Flamengo deveria estar ganhando por 4 ou 5-0. Eu me recuso a dizer
que a expulsão do Plata é determinante para o resultado do jogo. Eu acho que os gols perdidos pelo Flamengo são mais determinantes para o resultado do jogo do que a expulsão do Plata. Para mim foi a junção de duas coisas. O Flamengo teve, claro, a sua responsabilidade de não matar o jogo quando poderia ter matado, mas eu entendo também que a arbitragem ela pesou muito no resultado, porque a partir dali o Estudiantes cresce e acaba fazendo gol. E não foi só uma reclamação, né? Foram várias. Os flamenguistas reclamam de cartões amarelos que ele distribuiu para alguns jogadores do Flamengo, usando critérios diferentes em relação aos Estudiantes, na visão dos flamenguistas. De um pênalti no Samuel Lino também. Esse, para mim, absolutamente nada. Ele tropeça na perna dele. Nesse lance do gol, que a bola teria batido no Uhum. braço do jogador do Estudiantes, então é outro jogo capital, outro lance capital aí da partida, além da expulsão do Plata. Então, Brás, é uma bronca que não ficou só em um lance, né? E talvez por isso a revolta foi tudo pro mesmo lado, exato, né? Um conjunto da obra, são várias reclamações, e eu acho que isso aqui traduz um pouco o sentimento do flamenguista hoje, da revolta, que tá bravíssimo, revoltado e, na minha visão, com muita razão, porque realmente foi uma série, uma sequência que aconteceu ontem. Não, e ainda teve uma outra questão pouco do quarto assim, árbitro também, né? Ainda do teve. quarto árbitro. Exato. Conta essa para quem está perdido na história, Brás. Sim, de uma possível intervenção do quarto árbitro. Os jogadores do Flamengo, quem passou ali na zona mista pós-jogo e confirmou essa história, né? Pelo menos fez essa denúncia claramente, assim, foi o Vinha. E o Vinha, inclusive, ele fala, eu falo espanhol, eu entendi exatamente o que eles conversaram. Só que eles mesmo assim, as versões são meio confusas. O Vinha alega que o quarto árbitro alerta o banco do Estudiantes. Aí o Bruno Henrique já fala que a situação foi com o lateral direito que já tinha um amarelo, mas o lateral direito não tinha um amarelo. O lateral direito não recebeu amarelo. Mas, de fato, eles acusam o quarto árbitro de ter alertado os Estudiantes de que um jogador poderia ser expulso, que foi logo depois de uma entrada dura no Arrascaeta e tudo mais. Ficou essa acusação também de uma possível interferência indevida do quarto árbitro em favor do Estudiantes. Mas isso, assim, não tem uma imagem clara, uma comprovação, né? Ficou uma acusação dos jogadores do Flamengo. Agora, imagina, ó, com tudo isso, tá? Tudo isso aí, tudo isso que aconteceu, exatamente do jeito que aconteceu, tá? Mas ali, 5 minutos antes da expulsão do Plata, o Flamengo tivesse feito 3-0, que teve chances de monte para isso, tá? E aí 3-0 e o Plata é expulso e acaba 3-0. Ninguém tá falando de arbitragem. Assim, o resultado acho que os erros de arbitragem, e eu acho que o erro de arbitragem é o do Plata. Eu não vejo pênalti no Lino e eu acho que o gol, ainda que discutível, eu não acho que tem que ser anulado, como eu não acho que tem que marcar pênalti, como eu não acho que o VAR tem que intervir nesse tipo de lance. O jogador está de costas. Cartões amarelos invertidos, eu acho que depois da expulsão do Plata, tem um lance que retrata muito essa irritação, porque é uma falta do jogador de Estudiantes, agora eu não lembro qual o jogador, mas é claríssima para cartão, claríssima, e o juiz não dá o cartão, o Bruno Henrique vai reclamar e ele leva o cartão. Mas, fora isso, ao longo da partida, o primeiro amarelo do Plata justíssimo, talvez ele tenha economizado em 1 ou 2 cartões para os Estudiantes ao longo do jogo. Então, assim, não é uma arbitragem escandalosa. Realmente, acho que a frustração do resultado, tipo, acaba o jogo, a torcida que está comemorando é a torcida dos Estudiantes. Perdeu o jogo, está comemorando. Para mim, está comemorando à toa. Vai perder em casa também, vai perder de 3-0 lá em La Plata. Mas a torcida que está comemorando é a dos Estudiantes. E a torcida que está brava é a do Flamengo. E acho que essa frustração toda canaliza-se para a arbitragem, que a gente já viu acontecer muitas vezes. Mas, para mim, a chave do jogo está em o Flamengo ter sido muito superior. Para mim, a Libertadores virou assim, jogos tipo Bayern contra Porto. Assim, a diferença para mim é gigantesca e em algum momento, principalmente o Pedro, que fez um grande jogo. E aí é uma questão de opinião, a gente pode falar mais sobre isso ao longo do programa. Em algum momento o Flamengo foi preciosista. Preciosista em várias jogadas em que poderia ter sido mais sangue nos olhos, como foi contra o Vitória. O jogo estava muito fácil e deveria ter, o Pedro com 10 minutos do segundo tempo estava dando lançamento de chaleira.
Tá 2-0 o jogo, gente. Contra o time argentino. Então, eu acho que o preciosismo do Flamengo falou mais alto pro resultado ter sido de 2-1 do que o erro da arbitragem, que é a expulsão do Plata. Deixando um pouco de foco a arbitragem olhando para o jogo, eu tenho essa impressão também, de às vezes enfeitar um pouco a mais uma jogada, fazer um pouco mais bonito, ao invés de ser objetivo, né? Buscar apenas o resultado final para matar o jogo. É claro, né? Eu entendo a empolgação ali de com 8 minutos está 2-0, Maracanã cantando, aquela festa linda, mas às vezes você ser um pouco mais objetivo, né? E direto ao ponto, talvez fosse mais... Foi se perdendo, assim, o jogo foi dispersando, né? O jogo foi dispersando. O jogo tava um massacre do Flamengo, vai diminuindo o massacre, vai diminuindo. Aos 25 do segundo tempo, os Estudiantes falam, bom, vou tentar alguma coisa por aqui. Alguma coisa aqui, sabe? Acho que o ritmo foi diminuído pelo Flamengo. Ô Brás, sobre o jogo, qual que foi a percepção sua e também que estava lá, né, vendo esse jogo em loco, então é um olhar diferente sobre a partida, mas também dos flamenguistas, né? Claro que o foco ficou muito sobre a arbitragem, todos os jogadores na zona mista falando sobre isso, Felipe Luiz, Boto, mas sobre o jogo. O Flamengo teve um entendimento de que poderia ter tido uma outra postura em campo ao longo de toda a partida? E Brás, a torcida estava xingando o juiz já no intervalo, né? Sim, já estava xingando já no intervalo, na saída para o intervalo. E até fazer esse recorte também de ambiente, já que a Luísa levantou essa bola do ambiente. Uma coisa que eu não sei se transpareceu na transmissão é que é o seguinte: teve essa vaia ao árbitro, e aí o jogo volta para o segundo tempo. A torcida do Flamengo começou a inflamar bastante, porque o que aconteceu? Um outro ponto também: o Flamengo entrou na pilha, na famosa catimba argentina. Quando o Estudiante viu que estava difícil ali na bola, eles começaram a partir para aquela velha manha do argentino de arrumar confusão, do empurra-empurra, do discutir, do provocar. E os jogadores do Flamengo começaram a entrar na pilha. Só que nessa de entrar na pilha, um pouquinho antes do Flamengo sofrer o gol, rola um empurra-empurra ali, que assim, que eu acho que os jogadores do Flamengo não precisam entrar nessa pilha, mas ocasionou um efeito para a torcida que deu uma inflamada na torcida do Flamengo. Então, depois que rola o empurra-empurra ali, o Maracanã incendiou. E a torcida do Flamengo começou a cantar, incendiar. E, cara, justamente nesse momento que a torcida do Flamengo incendiou, saiu o gol do Estudiantes. Então, foi uma ducha de água fria. E aí foi o que o Júlio fala, termina o jogo com a torcida do Estudiantes cantando. Então teve muito isso, assim, quando a torcida do Flamengo estava atingindo o ápice ali da empolgação, 2-0 e aquela coisa de Brasil contra a Argentina, a torcida do Flamengo sentiu que era um momento de empurrar o time, fez isso, só que aí veio o gol. E aí foi uma ducha de água fria ali no ambiente do Maracanã. Aí, né, todo mundo ficou muito chateado, sai com... Ainda é uma vitória em casa, né, Júlio? É um gosto, amargo mesmo que fica. Tá todo mundo falando de arbitragem, mas é uma vantagem, que você precisa de um empate agora fora de casa. Oi, Brás. Você lembra nas oitavas, a gente até debateu muito isso aqui no programa, que foi uma vitória magra também contra o Inter, e naquela ocasião, não sei se você lembra, que a torcida do Flamengo vaiou. O Flamengo ganhou e a torcida do Flamengo vaiou o time. Ontem não teve uma vaia, teve essa ducha de água fria no final, mas a torcida do Flamengo não vaiou. Foi um 2-1, foi um resultado magro. E até o Felipe Luiz, na coletiva depois do jogo, lembra, a gente saiu daqui contra o Inter com uma vitória de 1-0 e depois a gente obteve a classificação lá no Sul. Então, assim, passeando, né? Calma. Torcedores, calma. Quer ver, ó, matematicamente, a pergunta que eu vou fazer é indiscutível, mas eu vou perguntar para vocês dois, os dois na tela aqui, ó. Quem tem mais chance de passar, o Estudiantes ou o São Paulo? Mais chance de passar, o Estudiantes ou o São Paulo? O Estudiantes. Não, peraí, o Estudiantes ou o São Paulo jogando em casa? Você acha que o Estudiantes reverter contra o Flamengo, o 2-1, ou o São Paulo reverter contra a LDU, o 2-0? Ah, não, pela matemática não. Pela matemática é indiscutível, é o Estudiantes. O São Paulo. Mas na prática? O tic-tac aqui demorou pra pegar. Vamos, eu já tô no clima de sextar, entendeu? E pra você, Brunão? O São Paulo. Para mim, também o São Paulo. Por quê? Porque hoje a gente tem um cenário da América do Sul, eu vou escrever sobre isso. Então, a gente já tem o nosso Real Madrid e o nosso Barcelona. Então, a espanholização, você acredita nela? A gente já tem esses times. Assim, o Flamengo e o Palmeiras têm elenco, assim, não tem discussão.
em relação aos outros. Não tem discussão em relação a todos os outros. Ah, mas o Palmeiras perdeu do Corinthians no Paulista e não sei aonde. Claro, o Real Madrid não ganha todos os campeonatos espanhóis, o Barcelona não ganha todas as Champions League. Não. Claro que vai perder, mata-mata, acontece. As coisas vão dar errado. Chega lá na Argentina, por exemplo, uma outra arbitragem que nessa. Estudiantes mete um gol no começo, o Flamengo apavora. Pode acontecer, claro que pode. River pode vir aqui, fazer um gol no começo contra o Palmeiras no Allianz. As coisas no futebol precisa ser respeitado. Agora, eu vejo o Flamengo e Estudiantes e eu vejo assim um Bayern contra Porto, que, puxa, foi 2-1 pro Bayern, mas jogo de volta o Bayern vai ganhar também do mesmo jeito. E o LDU e São Paulo, já não, já é uma coisa meio Inter de Milão contra Arsenal ali. Não tem ninguém que tá muito na frente do outro, né? Assim, tá equilibrado, pode acontecer qualquer coisa no futebol. A LDU pode ganhar de 2-0, como o São Paulo pode reverter para 2-0. Eu não consigo ver o Estudiantes revertendo contra o Flamengo. Simplesmente não consigo ver. Não é zica reversa, não é nada disso. Eu acho que a diferença hoje é muito grande, ficou escancarada ontem. E o Flamengo já deu mostras com o Felipe Luiz, que é um time sério, como fez contra o Inter. Acho difícil o Flamengo sucumbir lá em La Plata. Essa história da expulsão do Plata vai ficar sempre... E não pode pegar essa pilha e entrar lá nessa pilha, né? Isso é um erro, tem que jogar bola. Tem que jogar com maturidade, até porque é um time cascudo, é um time que tem maturidade para passar por essa adversidade. Com firmeza, entender a arbitragem, né? O jogador de futebol, ele precisa entender a o jogo que o Estudiantes vai fazer, né? O time argentino vai 2 tentar... 2 minutos, o juiz está dando cartão, opa! Vai tentar explorar também. Como é que você pensa essa cabeça dos flamenguistas, que é um time superior, isso está posto, é claro, né, Brás? Mas vai jogar fora de casa, tem todo ali o estilo de jogo argentino, uma torcida que vai estar presente. E assim, até viu o Mauro César comentando, e eu concordo que Libertadores tem que saber jogar, né? Então tem esses detalhezinhos de Libertadores específicos, ainda mais jogando fora, jogando na Argentina, dessa catimba, dessa coisa, que às vezes o brasileiro, de um modo geral, o jogador brasileiro cai nessa pilha. Aí toma um cartão vermelho desnecessário, aí o jogo muda de figura, né? É o Flamengo saber trabalhar bem essa questão, né, dessas artimanhas específicas de Libertadores para sair com a vaga lá. Agora, tem uma questão aí que o Felipe Luiz tem que trabalhar, já, né, projetando um pouquinho agora mais para frente, que é domingo tem clássico contra o Vasco. E o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, quer manter essa liderança. E são 2 dias só de recuperação. O Flamengo jogou ontem, tem a recuperação hoje, né? Hoje tem um treino marcado para 3h30, mas é aquela coisa mais de recuperar, né? De recovery, que eles chamam e tal. E aí o treino de amanhã... de recovery agora? Recovery. Meu Deus do céu. E aí o treino de sábado para trabalhar para o clássico. Aí fica a questão. Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores desgastados para o jogo na Argentina? É uma questão que ele vai com força máxima contra o Vasco ou não? Fica essa dúvida aí, por enquanto, pairando no ar. Você tem um elenco desse para usar, né? Tem um elenco desse para usar. Jogador que nem Luiz Araújo, Cebolinha. Você tem jogador para usar. O próprio Carrascal, que acabou de chegar. Agora, Bruno, quantos hispanohablantes começaram o jogo ontem? Vamos lá. Rossi, Varela, Saúl, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. E Plata. 6. Mais de meio time. Então, assim, o domínio hoje brasileiro na Libertadores, ele se traduz também nisso. Porque a gente tinha uma história, eu cresci, vocês são mais novinhos, né? Mas eu cresci ouvindo a reclamação de jogadores e tal, que não dava nem para conversar com o juiz, o outro time conversa com o juiz e a gente não conversa com o juiz. Porque, claro, todos os juízes são... Aliás, não é culpa dos juízes que aqui no Brasil, o Brasil ignore a América do Sul. Tem como língua nativa o espanhol, né? Exato. Então sempre vai ser um juiz, né? O time brasileiro contra a Argentina vai ser um juiz do Equador, né? Vai ser alguém que é hispanohablante. E essa reclamação é histórica. Pô, os caras conversam com o juiz, a gente não. Tem 6 hoje no Flamengo, no Palmeiras, ontem tinham quantos? Uns 3 ou 4 também, Gustavo Gomes, sei lá mais quem. Então é uma outra situação também, quer dizer, essa história de jogador brasileiro não sabe jogar Libertadores,
Que jogador brasileiro? Tem. Que jogador? Tem seis lá entre uruguaios, argentinos e não sei o quê. Então fiquem tranquilos que até esse DNA a gente já comprou dos vizinhos para Libertadores. É isso. Ô, Braz, vou pedir para você segurar aí um pouquinho na gentileza, te peço por gentileza, porque a gente vai pro intervalo rapidinho no canal UOL. Um minutinho de break, a gente continua aqui com a galera do YouTube e a gente já volta. Aí a gente encerra esse assunto do Flamengo, tem muito mais, hein? Vamos falar do São Paulo, hein, gente? São Paulo saiu com uma derrota dolorida ali contra a LDU, mas pode reverter em casa, hein? Vamos falar sobre isso já, então fiquem por aí, combinado? Tamo no break, deixa eu pedir likes para vocês. Deem likes aqui, vamos deixar mais likes.